Boa noite, pessoal. Desculpe a demora. A gente vai ser bem breve nessa audiência de hoje. Agradecer a presença aqui do Controlador-Geral do município, Carlos Rosa. A audiência de hoje, ela tem a missão, né, de mostrar para vocês, em forma de transparência, o resultado das contas públicas no segundo quadrimestre do ano de 2018, ou seja, até o final do mês de agosto. A gente trouxe uma apresentação em PowerPoint, mas a gente também trouxe impressa para vocês poderem acompanhar, caso não consigam enxergar, e já levarem para casa também. Fiquem à vontade. O tema de hoje é algo, às vezes, um pouco técnico, e a gente tenta fazer alguma coisa para ser o mais breve possível e de forma mais clara, para que vocês consigam entender de forma mais fácil, né? O grande foco da audiência é olhar o resultado das contas em relação ao resultado nominal, ao resultado primário das contas, né? Que são estabelecidos dentro da Lei de Diretrizes Orçamentárias. Pode passar. Aí está falando do objetivo, né, que está dentro da Lei de Responsabilidade Fiscal, a obrigatoriedade da gente fazer essas audiências ao final dos meses de fevereiro, maio e setembro, né? É por isso que a gente tem que fazer essas audiências para apresentar os resultados, tá? Obrigado por lei. Pode passar. Aí já na apresentação não dá para enxergar bem, mas no papel que eu passei para vocês fica mais claro. A gente botou de forma mais simplificada só o resultado em termos da receita nesse slide, né? A gente colocou a previsão orçamentária, né, que fica aí na parte de previsão, e separou a parte de receita em três contas: receita corrente, de capital e a total. Corrente é aquela receita que entra no município sem uma vinculação direta, né, usada para custeio da máquina pública, e a receita de capital normalmente é aquela que vem exclusiva para investimentos, né? A previsão do ano, né, o orçamento do município é de 990 milhões, e a meta do quadrimestre, né, ou seja, o quanto que a gente previa arrecadar, estava em 660 milhões. E a realização ficou em 585 milhões, ou seja, a gente arrecadou cerca de 88% do que a gente estava prevendo nesses 8 primeiros meses do ano. O resultado foi um pouco abaixo, principalmente pelo resultado das receitas de capital, que em geral não são as receitas que o município arrecada, que a gente fica na dependência de vinda de recurso externo ao município, né? Pode passar. E aí no outro slide a gente fala da despesa, que tem a mesma separação, a despesa corrente, a de capital e a despesa total. E a gente coloca a previsão como sendo o próprio valor do orçamento novamente. A realização da despesa, a gente estava prevendo gastar cerca de 660 e gastamos 545, ou seja, a gente gastou até o mês de agosto 82% do que a gente previa durante esse mesmo período. Também o resultado que fica um pouco abaixo do esperado pela capacidade de investimento do município, né? Despesa de capital, a gente não conseguiu gastar, né, de fato, quando a gente previu no orçamento, até por causa das dificuldades de angariar recurso externo. Pode passar. Nesse slide a gente só mostra mais ou menos para vocês o que de fato é o resultado primário, né, que é o grande foco de resultado dessas audiências. O resultado primário, ele não pega a receita e despesa e faz uma comparação, né? Ele usa a receita primária e a despesa primária. O que é a receita primária? A gente pega tudo que a gente arrecadou e diminui as aplicações financeiras. Como assim? A remuneração dos valores que a gente tem em caixa, a gente, quando deixa nas nossas contas, esse dinheiro rende alguma coisa. Em geral, a gente não contabiliza esse dinheiro arrecadado por uma aplicação porque não foi algo diretamente arrecadado pelo município. Ou seja, a gente exclui essa aplicação financeira do cálculo da receita primária. No caso da despesa primária, é a mesma coisa. Eu pego a despesa total do município e excluo tudo que eu paguei de juros e amortização da dívida, porque a gente entende que o pagamento de juros ou amortização da dívida não é de fato um gasto relevante para a população. Ou seja, a despesa primária, no fim das contas, acaba representando o que de fato o município está gastando para o custeio do município em si, né? E a gente faz essa comparação entre essa receita primária e a despesa primária para a gente ter o nosso resultado. Pode passar. Esse slide, na realidade, eu acabei colocando os dois resultados, né? O resultado primário e o nominal. O primário, ele pegou as receitas que a gente mostrou lá no primeiro slide, a despesa também,
e fez, de fato, uma comparação entre a receita primária e a despesa primária. Ou seja, a gente teve um resultado positivo nesses 8 primeiros meses do ano de 40 milhões de reais, mais ou menos. Vale dizer aqui que a despesa que a gente está usando aqui é a despesa liquidada, ou seja, a despesa que de fato já foi assegurada pelo município, ou seja, já tem uma nota fiscal. Não necessariamente é o que o município se planejou a gastar, é o que de fato já gastou, né? E na tabela ao lado, a gente apresenta dois dados. O resultado nominal, ele não vem de um cálculo simples de receita e despesa. O cálculo da receita nominal, ele é calculado de uma forma um pouco diferente. A gente meio que analisa a comparação entre a dívida do município, né? A gente pega o quanto que a gente devia no final do ano anterior e faz uma comparação com quanto a gente está devendo agora, né? É evidente que essa dívida não é exatamente a dívida real do município. Aqui é uma dívida extremamente contábil, né? Ele faz uma série de modificações, de critérios para chegar nesses valores. Por isso que tem, às vezes, um resultado, um valor da dívida que colocam aqui está um pouco mais baixo, né, do que o que a gente normalmente fala da dívida no município, né? Aqui a gente está com uma dívida consolidada de cerca de 230 milhões no final do ano passado e agora estamos em 200. E essa dívida não é a dívida total do município, é uma dívida consolidada, é um pouco diferente, ou seja, aqui não entra algumas dívidas que não estão contabilizadas dentro das contas da prefeitura. Por isso que o resultado é um pouco diferente, por exemplo, do que foi falado pelo prefeito naquela audiência pública, né, que ele disse das contas públicas do município, nossa dívida é de quase 2 bilhões de reais, ou seja, que não é a mesma coisa, são duas coisas diferentes. E o resultado nominal, na prática, a gente faz uma comparação. Tá, se eu estava devendo 233 milhões em 2017 e agora eu estou devendo 200, é como se eu tivesse pago 30 milhões de reais, ou seja, nosso resultado nominal, ele aparece como negativo em 30 milhões, por quê? Porque eu paguei, né, quitei durante esses 8 primeiros meses 30 milhões em dívida, ou seja, diminuí a minha dívida nesse valor. E o último slide, pode passar, por favor. Ele apresenta três dados que também compõem essa audiência, que quando a gente fala do fechamento das contas durante os 8 primeiros meses do ano, né? Uma que é bem falada na mídia, né, quando a gente fala de despesa do pessoal, né? Por quê? Porque existem algumas normas, alguns critérios para os órgãos municipais de limites que a gente pode gastar com o pessoal, pagamento da folha de funcionários da prefeitura, né? E aqui eu coloquei o primeiro e o segundo quadrimestre para vocês verem claramente o esforço que a prefeitura está fazendo para adequar os índices de pessoal para dentro do limite estabelecido pela lei de responsabilidade fiscal. A gente fechou agora o segundo quadrimestre com 54%, ou seja, virtualmente dentro do limite estabelecido em lei. E dois outros indicadores constitucionais também, né, que o município é obrigado a cumprir, que são os indicadores relativos à saúde e educação. Aqui vale um adendo. O município não tem que cumprir esses indicadores durante a execução do ano. Ele tem que cumprir esses indicadores ao final do exercício financeiro. Por isso que durante o ano, existem algumas variações, até porque a própria arrecadação da prefeitura é um pouco diferente no primeiro quadrimestre por causa do IPTU, por exemplo. Ou seja, o prefeito é obrigado a gastar 15% das receitas, de algumas receitas, com saúde até o final do ano e 25% com educação, ou seja, 40% dos gastos da prefeitura, obrigatoriamente até o final do ano, tem que ser com saúde e educação. Nesse fechamento do segundo quadrimestre, a gente fechou com gasto de 23% da saúde, ou seja, 8 pontos percentuais acima do estabelecido na lei. E o gasto com educação fechamos em 15, quase 16, ou seja, um pouco abaixo do estabelecido pela Constituição. Ou seja, o prefeito tem, durante esses próximos 4 meses, reestabelecer esses gastos com educação para a gente fechar com 25%. E aí tem alguns dados, algumas compras que foram feitas pelo município que vão fazer a gente chegar nesse valor estabelecido pela Constituição. Bom,
O objetivo da audiência mesmo era apresentar esses 3 dados para vocês. Vou abrir a palavra, se alguém quiser fazer algum questionamento, tirar alguma dúvida, a gente está à disposição. Primeiramente, aproveitar, né, agradecer a presença de vocês, que estão aqui presencialmente. Muito importante nessas audiências a presença da população. E como a gente vem percebendo desde o ano passado, como se trata às vezes de uma análise muito técnica, a gente não consegue de fato chamar a população para vir fisicamente para cá. Por isso que desde o início do ano, a gente, com uma parceria com a Câmara dos Deputados, começou a transmitir ao vivo todas essas audiências, porque mesmo que a população não tenha como estar aqui fisicamente com a gente, né, presencialmente, ela pode acompanhar pelo site da prefeitura que a gente criou para audiência interativa, e essa audiência fica gravada. Ou seja, qualquer pessoa depois pode entrar no site e assistir, mesmo que não possa estar aqui presencialmente, até porque uma sexta-feira, às vezes 5 horas da tarde, não é um horário, às vezes, muito adequado para fazer uma audiência, mas cumprindo com todo o princípio de transparência do governo municipal, a gente está com essa audiência agora gravada, que fica à disposição, sendo transmitida ao vivo. Vou abrir a palavra para vocês tirarem alguma dúvida, se tiverem. Bom, se não, agradeço a presença de vocês e a gente se vê. Sim. O Rosa me indicou que é importante que aí na apresentação de vocês aparece que no segundo quadrimestre, agora a gente fechou com 54,34% com o pessoal. Não sei se vocês sabem, mas o limite estabelecido pela lei de responsabilidade fiscal é de 54%. Ou seja, a gente estaria 0,34% acima. Né? Mas esse índice que a gente está apresentando para vocês ainda está sob estudo da própria controladoria. Né? Existe um estudo que a gente está fazendo em relação ao sistema da prefeitura, que existe uma contabilização um pouco errônea de algumas contas. E aí, na hora que a gente gera esse relatório em geral, sai com alguns erros, né? Por isso que o indicador está um pouco acima do estabelecido, mas administrativamente a gente tem acompanhado esses dados, né? Fora do ambiente contábil, e a gente está dentro do limite. Né? A gente até levou esses dados para o Ministério Público, a Controladoria tem trabalhado nisso. Boa noite. Nós pedimos ao TCE, mandamos um pedido para eles, num trabalho que foi feito, pedindo para que pudéssemos alterar o número. Estamos aguardando a resposta dele, que o índice calculado ficou em 53,09. Tem um processo administrativo todo que foi encaminhado ao TCE. Obrigado. É isso, Rosa. Gente, agradecer novamente a presença de vocês, esperando vocês nas próximas audiências. Um abraço, uma boa noite.